Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. Hoje eu vou resolver as questões da prova EPA 2, matemática 1. Ela trata de sistema cartesiano e funções. Bora lá. Questão 1. Um triângulo é desenhado marcando os pontos A, 3 e 5, B2 menos 6 e o C menos 4 e 1, no plano cartesiano. O triângulo A', B', C' é o simétrico do triângulo ABC em relação ao eixo Y. Um dos vértices do triângulo A', B', C' é? Bem, primeiramente eu vou desenhar esse triângulo ABC que o enunciado citou para nós aqui. Aí ele aí, ó. O vértice A, 3 e 5, ó. Lá embaixo você tem que olhar o 3 e o 5 cá, ó. 3 e 5. Sempre X primeiro, depois Y. Então, o A aqui é o 3 e 5. O B é 2 e menos 6. O B está aqui embaixo, ó. O 2 para X e menos 6 para Y. Então, 2, menos 6. E o C, menos 4 e 1. C está aqui, ó, menos 4 em X e 1 em Y. Menos 4 e 1. Aí ele pede que um triângulo simétrico ABC é uma linha B', C' em relação ao eixo Y. Então, os pontos que eu for desenhar aqui, olha, por exemplo, ponto A, ele tem que estar do outro lado aqui, né, no segundo quadrante. O ponto B, tá, por exemplo, ele poderia estar no primeiro quadrante. E assim por diante. Vamos então observar o que nós temos de resposta. Ó. Letra A, 3 e 5. Vamos lá, 3 e 5 é o próprio ponto A. Então, não é simétrico, é o mesmo lugar, né? Letra B, menos 2 para X, menos 2 e 6. Menos 2 e 6. 6 é lá em cima. Então, aqui para cima, olha. Nós não temos nenhum ponto simétrico a esse ponto menos 2 e 6. Se fosse simétrico, queridos, ele deveria estar por aqui, ó. Não temos. Depois, menos 2 e menos 1. Vamos procurar o menos 2 e menos 1. Aqui. Ó, esse ponto, menos 2 e menos 1. Não temos outro aqui, ó. Deveríamos ter. Seria simétrico. E por fim, 4 e 1. 4 e 1. 4 e 1. Esse ponto aqui que eu acabei de desenhar, olha bem, ele está afastado 4 do eixo Y para a direita. E aqui o menos 4 e 1 também está afastado 4 do eixo Y. Então esse ponto é que é o ponto simétrico. Esse aqui. E esse ponto aqui é a letra D. O gráfico de uma função quadrática, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, está apresentado abaixo. Podemos afirmar que... Então, aqui eu tenho que verificar os coeficientes a, b e c. Olha, quando eu tenho, né, a concavidade virada para cima, igual é o caso aqui, o a ele tem que ser positivo. Se fosse virado para baixo, ele é negativo. Tá? Então, para ele ser positivo, a letra E é falsa. Ok? Isso é o A. Agora, o B. O B, querido, se ele corta o eixo Y caindo, esse B aqui é um B negativo. B negativo, ok? E o C? Quem está aqui é o C. O C é positivo. A, B, C, eu consigo descobrir o sinal deles, né? O B, função cortando o Y caindo. E o C, quem está aqui? Quem está aqui é um número, e esse número ele é positivo. E falta ainda analisar o delta. O delta é o seguinte. O delta é por aqui que eu olho. Tem uma raiz. Quando tem uma raiz, vou dizer que o delta é zero. O delta é igual a zero. Por que o delta é igual a zero? Quando eu vou tirar as raízes, eu tenho que fazer menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Você vai somar, você vai diminuir o zero. E o zero é neutro, então você não precisa somar e diminuir. Vai ter uma única resposta. Então, nesse caso, o delta é zero. Então, vamos lá. O a é maior que zero. Desculpa. O delta é igual a zero. E o C é positivo. A maior que zero. Delta é igual a zero. E o C é positivo. Letra D, o C é negativo, né? Essa função deveria passar aqui embaixo, né? Não passou. Letra A, delta maior que zero teria 2 raízes. Então, letra C é o nosso gabarito. Questão 3. Considere os conjuntos A e B. O conjunto A, todinho, né? O conjunto B, todinho.
E a função é f de a em b, então o a sendo ligado em b, x ao quadrado, f de x é igual a x ao quadrado mais 100. Quem é o conjunto de imagem? Vamos calcular então o conjunto de imagem. Vamos começar aqui com... Vamos fazer uma tabelinha, né? X, meu primeiro x é o menos 30. Depois o y. Esse y vai ser igual a x ao quadrado mais 100. Y é igual. Primeiro x é o menos 30. Eu sempre pego do x, tá? O x vai ser alguém do a. E o primeiro a é o menos 30, mais 100. Quanto é menos 30 ao quadrado? É 900. O mais 100, 1000. Primeiro valor da feira. Igual o segundo valor, o menos 20. Y igual menos 20 ao quadrado mais 100. Menos 20 ao quadrado é menos vezes menos a mais, isso aqui dá 400. 400 com mais 100 deu 500. Próximo valor, menos 10. Y é igual menos 10 ao quadrado mais 100. Menos 10 ao quadrado vão dar 100, com mais 100, 200. Próximo é zero. Estou tirando daqui, gente. 1, 2, 3, estou no zero agora. Y é igual 0 ao quadrado, é zero mesmo. 1 mais 100 vai dar 100. Próximo valor, 10 agora. 10. Y é igual 10 ao quadrado mais 100. 10 ao quadrado é 100. 1 mais 100, 200. Próximo valor é o 20. Y é igual 20 ao quadrado mais 100. 20 ao quadrado é 400. Com mais 100, 500. O último agora, 30. Y é igual 30 ao quadrado mais 100. 30 ao quadrado, 900. Com mais 100, 1000. Vou fazer aqui a imagem, tá? Para poder ser imagem, né, essas respostas que nós encontramos aqui, elas precisam estar no conjunto B. Vamos lá. Vamos verificar aqui, ó. O 100 está, o 1000 está. 500, 1000 está aqui, ó. 500 está? Sim. O 200? Sim. O 100? Sim. 200? 200. 500. 1000. Eles estavam aqui em cima, apareceram novamente, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em ordem, né? O menor valor é o 100, vírgula. Depois foi o 200. Depois foi o 500. E por fim o 1000. Esse aqui é o conjunto imagem da função f de x igual a x ao quadrado mais 100, tomando a e b, segundo o enunciado. Próxima questão. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c é a parábola da figura a seguir. Quais são os valores de a, b e c? Vamos lá. Queridos, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é o c. O c vale 0. De cara, né? Também posso dizer que isso aqui é o x1. Então, o x1 também é 0. Por quê? O c, gente, é onde corta o eixo y. O eixo y e o eixo x foram cortados exatamente na origem. Então, ambos são 0. E o x, onde ele é cortado, são as raízes. O x1, então, é o 0. E o x2 é o 6. Aqui em cima eu tenho um vértice, tá? Essa coordenada é 3 e 9. 3 para x, 9 para y. O x do vértice e y no vértice. Vamos agora montar a nossa função. O que eu vou usar? Para montar essa função, se eu fizesse isso, ó, a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, igual a y, essa fórmula aqui é a fórmula da equação fatorada, né, do segundo grau. E essa equação, se eu souber o valor de a,
Só o valor de A e as raízes eu acho qual é a função. Mas eu não sei quem é o A. Então eu vou substituir aqui assim, ó. A. Quem vai ser o X? O X que eu tenho, gente, é o 3. Menos. Quem é o X1? O X1 é o 0. X novamente, então é o 3. Menos. Quem é o X2? O X2 é o 6. É igual. Quem vai ser o Y? Se o X foi 3, o Y é 9. A vezes 3 menos nada é 3. Vezes 3 menos 6 dá menos 3. É igual a 9. 3 vezes 3, 9. Então, menos 9A é igual a 9. Você vai multiplicar por menos 1, porque a letrinha aqui está negativa. 9A é igual a menos 9. A é igual a menos 9 sobre 9. O A é igual a menos 1. Menos 1 é um valor negativo. Tem a ver com um gráfico? Tem. O gráfico está com concavidade, a boquinha, né, virada para baixo. Quando o A é negativo, tem que ficar nesse formato aqui. Ele está assim. Então, já sabemos o A. O A é menos 1. O C é o 0. Está faltando o B. Vou usar a mesma fórmula novamente. Ó. A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, é igual a y. O A eu já sei. É o menos 1. Para poder achar o B, eu não posso agora substituir o x. Vai ficar x mesmo. Menos quem é o x1? X1 é 0. X novamente, então vou repetir ele, menos x2, que é 6. É igual. Não quero também substituir y, porque eu vou achar a fórmula da função. Menos 1 vezes x vão dar menos x, que multiplica x menos 6 é igual a y. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter menos x vezes x não é 2x, é x ao quadrado. Menos x vezes menos 6 vão ser mais 6, é igual a y. Colocando em ordem, y é igual a menos x ao quadrado mais 6. 6, e o 6 vezes x é 6x, faltou um x aqui. Eu tenho, então, a minha função. Olha, o C foi 0 mesmo, né? Não vou marcar aqui, não. C foi 0 mesmo. Então, quem foi o A? O A foi menos 1. O B foi esse 6, que está aqui coladinho com o x, né? B igual a 6. E quem foi o C? C foi 0. Vamos dar uma conferida no gabarito. Ver se está certo. Certinho. Vamos para a próxima questão. O gráfico de y é igual a x ao quadrado menos 8x corta o eixo x nos pontos de abscissa, né? Abscissa é o valor do x. Corta o x, ele corta nas raízes. Quando ele corta nas raízes, basta achar as raízes dessa equação. Ó. Vamos igualar a 0. E vamos colocar o x em evidência. Ó. Fatorar o x. X vezes x menos 8 vezes x é igual a 0. Colocar o x em evidência, né? X ao quadrado por x vão dar x menos 8x por x, 4x sobra 8. Igual a 0. Você quer ver? Se você aplicar a distributiva, tem que dar a linha de cima aqui. Ó. X vezes x é o x ao quadrado. X vezes menos 8 dá menos 8x. Então, ok. Tem aqui um produto de dois valores cujo resultado é 0. Ou o primeiro resultado é 0, x é igual a 0, ou o segundo resultado, que é esse parênteses aqui, né? X menos 8 é o 0. X é igual a 8. Então, quais são os valores nos pontos de abscissa, né? Essas abscissas são os valores de x, então 0 é uma delas, e 8 é o outro valor. Então, 0 e 8. Próximo. O semáforo é composto geralmente por 3 círculos de luzes coloridas. O vermelho, o amarelo e o verde. A cor vermelha indica que o veículo deve estar parado e permanecer assim até que a cor verde volte a acender. O gráfico apresenta a variação de velocidade de um carro ao longo de um percurso de 15 minutos de duração, da residência de uma pessoa até o seu local de trabalho. Durante esse percurso, o carro parou somente nos semáforos. Então, olha só. Ela saiu da residência e parou somente nos semáforos, ao longo do seu trajeto. Então, aqui é a residência. Né, o carro acelerou, né, até alcançar uma certa velocidade V, e aqui manteve essa velocidade constante. E, por algum momento, né, ele teve que frear, a velocidade caiu, e aqui a velocidade foi 0. Então aqui ele parou, tem aqui um primeiro ponto de parada. Parou por um certo tempo, né? Depois ele acelerou, manteve a velocidade constante, freou e parou novamente, parou aqui de novo. Acelerou novamente, manteve a velocidade constante, freou e aqui ele terminou.
aqui é o trabalho dele. E aqui é a casa dele. Em quantos, né, semáforos ele parou, né? Ele parou em 2 semáforos, são onde eu assinalei com as setinhas, né? Questão 7. Ano após ano, muitos brasileiros são vítimas de homicídios no Brasil. O gráfico apresenta a quantidade de homicídios registrados no Brasil entre os anos 2000 e 2009. 2000, o primeiro valor de X, 2009, o último. Se o maior crescimento anual, crescer tem que aumentar, né? Anual absoluto observado essa série se repetisse de 2009 para 2010, então o próximo valor aqui, então o número de homicídios no Brasil ao final desse período seria de quanto? Então eu tenho que buscar nesse gráfico, né, o maior crescimento. Onde está o maior? Vamos procurar aqui, ó. Aqui eu estou vendo um crescimento bom aqui, né? Vamos olhar aqui. Aqui nem tanto, nem tanto. Aqui houve queda, queda não serve para nós, tá? Não serve, queda, aumento. Aqui teve um outro aumento. Vamos descobrir qual deles nos interessa, tá? Vamos fazer o primeiro aqui. 47.943 menos 45.360. 3 tira nada é 3. Nada é 3, né? 14 tira 6, vamos dar 8. Aqui o 9 fica valendo de 8, pegou emprestado. Um 8 tira 3, vão ser 5. 7 tira 5, 2. E aqui 0. Então deu 2.583. Vamos olhar aqui o próximo aqui, ó. 50.113 menos 47.707. Vamos subtrair. 13, pelo emprestado aqui, né? 13 tira 7, vão dar 6. Esse 11 fica valendo de 10, tirar nada, né? Nada, né? Então, 0,6 aqui. Aqui, esse 11 emprestou, vai ficar valendo de 10. 10 tira 7 é 3, né? Prestou para cá. Não pegou. 11 tira 7, 4. 0 menos 7 não posso, não peguei emprestado, né? 10 tira 7, 3. Então, vou ficar com 3 aqui. Mas esse aqui pegou emprestado, 9, né? Tira 7, 2. Esse pegou emprestado, passou para cá, né? 4, tira 4, nada. 2.406. Qual foi o maior? O maior é 2.583. Então, a nossa resposta vai ser 51.000, que é o que estava em 2009, né? 434. Eu vou somar com o maior crescimento, né? 2.500... Opa, coloquei errado. 2.583. Observado 2000, 2001. Somando, né? 7 aqui, 8 e 3... 11, vai 1, 5, 5, 10, vai 1, aqui 4, aqui 5. Então, 54.017 é a nossa resposta. Então, resposta 54.017, tá? Questão 8. O gráfico mostra a temperatura numa cidade da região sul em um dia do mês de julho. Em qual período do dia a temperatura nessa cidade aumentou? Então, ela aumentou aqui, ó, 4 até 8 horas, aumentou mais ainda, né, de 8 às 12. Então, o aumento foi de 4 horas até 12 horas. Próxima questão, número 9. Considere o gráfico da função real g já em A abaixo e marque verdadeiro ou falso em cada afirmação. Primeira afirmação. A função g possui exatamente 2 raízes. Raiz é onde a função cortar o eixo x. Vamos lá. Ó, tem uma aqui, né? Essa função é uma lei definida por várias fórmulas, né? E tem outra aqui. Então, possui 2 raízes? Sim, verdadeiro. G de menos 4 vale menos 3? Né? Quem é a imagem do menos 4? É o menos 3? Vamos buscar aqui, ó, a imagem do menos 4. É aqui, ó. A imagem do menos 4. Tá aqui, ó. Volta, que procura aqui. É o menos 3? Ih, não é que é mesmo? Então, verdadeiro. Próxima. A função é decrescente. Ela cai do 3 até o 5. Do 3 até o 5, ó, ela cai mesmo. Então, verdadeiro.
A imagem do 5 é o menos 2? Imagem do 5 é o menos 2? O 5 está aqui, ó. A imagem dele é o menos 2? Ih, a bolinha fechada não está aqui embaixo. Tá a bolinha aberta. Está lá em cima, ó. E é o 5. Não, não, não. Falso. É o 5, ó. Olha aqui, ó. É o 5. Então é falso. Ok? Próxima. A função tem valor máximo de 5, uma altura, e mínimo de menos 3. Opa, passou demais aqui. A altura máxima, ó, o ponto mais alto é aqui. Isso aqui é o 5. E o ponto mais baixo é aqui, e aqui é o menos 3. Então isso aqui é verdadeiro. Próxima questão. Uma bola de bilhar é lançada horizontalmente da borda de uma mesa horizontal que tem 1,2 metros de altura, que é isso aqui. A bola percorre um arco de parábola até atingir o chão. Então ela vai cair, cair, cair e atingir o chão, ó. A que distância da mesa ela caiu? Se sua trajetória é dada por essa função aqui, ó, 1,2 menos 0,3 vezes x ao quadrado, no sistema de eixos indicados nesta figura. Olha, aqui a parábola vai, quando ela chegar aqui, ela estará cortando o eixo x. No local onde ela corta o eixo x, nós temos as raízes. E aqui deve ser o x2, né? Porque o x1 deve estar do lado de cá, ó. Aqui vai estar o x1. Eu quero saber o x2. O que eu faço para achar x1 e x2? Eu vou igualar a função a zero. Ó, 1,2 menos 0,3 vezes x ao quadrado. Vou igualar a zero. Nesse ponto aqui o y vale zero, ó. Estou igualando a zero. Então eu vou separar, vou isolar, ó, 0,3x ao quadrado. Vou passar 1,2 para a direita, ele passa negativo. Multiplica por menos 1 vezes menos 1. Então eu vou ter 0,3x ao quadrado igual a 1,2. Vou passar o 0,3 para a direita dividindo. Ele está multiplicando x ao quadrado, ele passa dividindo. X ao quadrado é igual a 1,2 dividido por 0,3. X ao quadrado é igual. Eu tenho aqui a mesma quantia de casas decimais, né? Então joga fora a vírgula. 12 por 3 dá 4. Qual o número que é o quadrado dá 4? Então x é igual a mais ou menos 2. Tanto faz 2 ou menos 2. Nas circunstâncias do enunciado, né? Aqui eu estou à direita do meu eixo y. Aqui tem que ser um número positivo, né? Então, resposta, 2 metros. Chegamos aí, então, queridos, ao final da nossa resolução. Espero que tenham entendido, tá? Fique com Deus e até a próxima, hein?